A reencarnação pode dessa maneira ser representada por um oito deitado que simboliza o infinito, ou o aprisionamento temporal e espacial desse sistema fechado de reciclagem. Antes de adentrarmos na noção de tempo, espaço e infinito, temos que verificar que primeiramente a alma não depende da matéria, mas a matéria da alma. Para a vida existir, em um mundo material, seja nessa frequência física, seja em outra realidade frequencial, em um mundo tridimensional, há a necessidade de uma alma estar ligada ou revestida de matéria. Sem a presença dessa força motriz, não existiria vida e nenhum organismo com sistema organizado. O que vem a ser o tempo? O tempo, em qualquer realidade material, seja nessa matéria densa, seja em outra, ele só existe pela presença da matéria, pois onde não há matéria não há tempo. Coisa que já não ocorre com o espaço, pois pode não haver matéria em algum ponto do universo, mas o espaço estará lá. O tempo é o reflexo do decaimento material. Toda matéria, por mais complexa que seja um dia, ela acaba voltando ao seu estado primário, e esse processo nos dá a falsa noção de termos aí um tempo linear. Para a alma, que não é matéria, mas algo que ainda o homem não conseguiu definir e explicar, a mesma está acima do tempo e da matéria, e logo desse modo não poderia sofrer a influência de duas de suas leis, ou seja, a lei do livre-arbítrio e a lei da casualidade, que em física chamamos de ação e reação. Se a alma sofresse a influência do tempo, através do decaimento da matéria, então a mesma estaria sujeita a essas últimas duas leis. Então, quando falamos em livre-arbítrio e ação e reação, para a alma estamos adentrando em um paradoxo complexo e profundo. Olha, às vezes as pessoas me perguntam, mas a alma não é causa ou efeito? Na verdade, a alma não é nem causa nem efeito. Veja bem, quando a gente analisa certas doutrinas, como por exemplo aquele livro chamado Livro dos Espíritos, né? Na introdução desse livro, quando se fala dos espiritualistas, né? Acreditando na teoria panteísta, onde a alma seria considerada causa pela visão espiritualista, nem os espiritualistas nem os espíritos estão errados. Veja bem, aqui o que ocorre é uma interpretação incompleta da natureza da alma e da consciência. Mas por que isso? Pela falta de perspectiva consciencial, pelo fato de nós vivermos, né, uma realidade tridimensional e temporal. E veja bem, ainda possuirmos uma consciência fragmentada, né, pela perda de memória e fragmentação temporal, né, que na verdade isso advém de onde? Da ilusão material, né, que nossa consciência ou alma está revestida temporariamente, né. Então nós devemos nos observar também, né, que não há causa e nem efeito quando não temos tempo e nem matéria. Como a alma não é matéria nem tempo, ela está além dessa concepção.
Estudos de visão remota, efetuados pelo Dr. Ingo Swann, da Universidade de Stanford, e do Dr. Courtney Brown, da Universidade de Emory, demonstraram que a nossa consciência é apenas uma consciência fragmentada, advinda de uma superconsciência maior, ou que chamaremos aqui de superalma. Cada personalidade que adquirimos ou exercemos em diversas reencarnações são consciências fragmentadas dessa superalma, talvez aprisionada na ilusão da matéria e do tempo. Com essa pesquisa do Dr. Ingo Swann e do Dr. Courtney Brown, encontramos a ideia de que o desdobramento de consciência pode ser efetuado não só em diversas realidades ou mundos frequenciais e espirituais, mas em diversas linhas temporais, através de uma espécie de tunelamento quântico mental, onde a nossa atual consciência ou personalidade entraria em sincronicidade com outra parte mental, correlacionada com nós mesmos, que talvez existiria em múltiplas e infinitas realidades ao mesmo tempo, e que faria parte de uma fragmentação da superconsciência, originária dessa forma da fragmentação consciente da superalma. Com essas pesquisas descobriu-se que a superalma ou superconsciência possui uma individualidade que se encontra fragmentada em diversas consciências menores, distribuídas em múltiplas linhas temporais, em paralelo que coexistem ao mesmo tempo em multimundos, no agora ou no presente, já que pela mecânica quântica o tempo linear é uma ilusão. Não existe passado e nem futuro, mas tão somente o agora. Por esse fator, então, como já dissemos, criamos um paradoxo muito sério, que vale ser discutido, pois o mesmo se opõe totalmente a todas as teorias de reencarnação que conhecemos atualmente, advindas de diversas doutrinas religiosas e principalmente a doutrina espírita, por exemplo. Se essas múltiplas personalidades, ou consciências fragmentadas da superalma, coexistem na matéria em diversos mundos tridimensionais físicos, em diversas frequências e linhas temporais, que não passam de o agora, então como dizer que existe casualidade dentro desse cenário, se a causa e o efeito ocorrem ao mesmo tempo,
Esse alma independe da matéria e do tempo, em um tempo que sabemos que não é linear. Sobre esse paradoxo, ainda temos o problema da consciência fragmentada. Como dissemos anteriormente, o símbolo do 8 invertido, que representa o infinito, podemos utilizar para simbolizar o processo de reencarnação, que é a somatória das infinitas linhas temporais existenciais das nossas múltiplas personalidades ou consciências fragmentadas. Seria uma espécie de prisão tridimensional temporal para a super-alma, inserida ou ligada ao processo reencarnatório na ilusão tridimensional linear do tempo. Essa noção falsa linear de tempo seria responsável pela reciclagem temporal da super-alma, que acaba possuindo a consciência manipulada por esse sistema ilusório fechado. Esse processo se dá pela fragmentação, como dissemos, e desconexão da consciência, que deveria estar acima da matéria e do tempo ilusório linear e da reclusão tridimensional. Em resumo, somos um ser mais amplo, mas quem se encontra fragmentado, tendo infinitos sonhos ilusórios, em paralelo, chamados de existência ou reencarnações. Dentro desse sistema e dessa perspectiva incompleta da realidade, acreditamos em um processo inverso, que chamamos aqui de evolução, ou seja, nossa consciência não seria uma fragmentação fractal advinda de um ser mais amplo, mas uma pequena centelha individual criada simples e ignorante, que estaria em processo evolutivo no universo. Essa noção se dá talvez pela falsa interpretação da verdadeira estrutura e constituição da alma que ainda não conhecemos, que, com certeza, não é matéria, e se não é matéria, não está sujeita, como já dissemos, à influência do tempo, e por sua vez nunca poderia ter sido criada, porque se algo é criado tem um começo e um fim, e isso fere a primeira natureza da alma, que está acima da matéria e do tempo, e portanto não poderia ser uma centelha criada simples e ignorante. Ela nunca foi criada, mas sempre existiu. Não terá um fim e sempre existirá. O que na verdade ocorre aí, então, é simplesmente uma fragmentação temporal, pela sua ligação com a matéria primordial, ou como muitos chamam, fluido cósmico. Essa fragmentação nos dá a falsa noção de que a evolução existe, mas que na verdade o que existe é a retomada da sincronicidade ou tunelamento quântico, onde aos poucos a fragmentação da consciência acaba por se desfazer através da liberação da super-alma da influência da matéria e do tempo. Se esse cenário evolutivo da centelha simples e ignorante criada é verdade, então com essa perspectiva incompleta da realidade, os estudos do Dr. Ingo Swann e Dr. Courtney Brown demonstrariam o contrário, que o tunelamento quântico dessas diversas fragmentações de consciência e personalidade não seria possível. A pesquisa demonstrou que a mente da super-alma fragmentada projeta mundos holográficos, onde parte infinitivamente pequena do holograma representa e traz características repetitivas e iguais, que contém todas as informações que o todo contém. Ou seja, o infinitivamente pequeno ou consciência fragmentada é similar ou talvez igual ao infinitivamente grande, ou o microcosmos é a representação em escala menor do macrocosmos holográfico, através de leis fractais matemáticas. Para aqueles que não sabem o que é um fractal, fractais, do latim fractus, fração, quebrado, são figuras da geometria não euclidiana. A geometria fractal é o ramo da matemática que estuda as propriedades e o comportamento dos fractais. Descreve muitas situações que não podem ser explicadas facilmente pela geometria clássica, e foram aplicadas em ciência, tecnologia e arte gerada por computador. As raízes conceituais dos fractais remontam às tentativas de medir o tamanho de objetos, para os quais as definições tradicionais, baseadas na geometria euclidiana, falham. Um fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhante ao objeto original. Disse que os fractais têm infinitos detalhes,
são geralmente autossimilares e independentes de escala. Em muitos casos, um fractal pode ser gerado por um padrão repetido, tipicamente um processo recorrente ou interativo. O termo foi criado em 1975 por Benoît Mandelbrot, matemático francês, nascido na Polônia, que descobriu a geometria fractal na década de 70 no século XX, a partir do adjetivo latino fractus, do verbo frangere, que significa quebrar ou fragmentar. Nesse sistema recorrente de infinitas existências ou sonhos ilusórios, espiamos esse aprisionamento temporal nos diversos corpos tridimensionais, nas diversas esferas mentais existenciais e frequenciais, que ocorrem ao mesmo tempo, em múltiplas existências temporais que existem no agora, mas em diversas linhas temporais em paralelo, provenientes da ilusão fragmentada da consciência, aprisionada na matéria, de forma fragmentada ou forma fractal, nos diversos mundos paralelos. Hoje em dia, essa teoria ainda é reforçada por pesquisadores como Hugh Everett, que criou a teoria quântica dos multimundos, na Universidade de Princeton. Na verdade, essa teoria não se refere tão somente a um local, mas às linhas existenciais paralelas no tempo, que ocorrem ao mesmo tempo ou no agora quântico, apesar de termos, como já dissemos, a falsa ilusão temporal linear, nessa prisão temporal que somos submetidos. O universo é um sistema fractal de informação, holográfica, ou seja, tudo no universo é informação, né? Onde o macrocosmos é uma versão em escala maior do microcosmos e vice-versa. Ou seja, o que está em cima está embaixo. Aquela velha expressão, né? Então, a gente deve sempre lembrar que as forças subatômicas, né, são proporcionalmente iguais às forças que mantêm o universo conhecido coeso. E é interessante a gente lembrar que existe, por exemplo, um ponto limite em que podemos dividir, né, os pacotes de energia, né, que formam a matéria. Na física a gente não estuda os quarks, as partículas subatômicas, né? E os cientistas, pelos aceleradores de partícula, eles vão subdividindo a matéria cada vez mais e mais, por colisão de partículas, cada vez mais. Isso existe um limite hoje em dia. Existe um limite em que não ocorre mais a divisão desses pequenos pacotes de energia. É quase que impossível, não existe a divisão disso. E aí, isso nos vem mostrar o quê? Que talvez vivemos, né? Vivemos em um holograma simulado, mental. Me parece que a informação universal está quantificada, ela está alojada, né, na segunda dimensão. Existem muitos estudos científicos hoje em dia, né, que discutem essa teoria, né, que talvez a informação que temos no universo, que mantém o universo coeso, essa informação se encontra numa dimensão menor que a nossa, ou a segunda dimensão, né? O universo bidimensional, onde através da mesma teoria, né, nós verificamos o quê? Que nessa escala bidimensional de informação, nós teríamos toda a informação necessária para projetar o nosso universo, né, fractal, holográfico, de uma maneira tridimensional e material, né? É um estudo que vem sendo feito por várias universidades hoje em dia. A quinta dimensão, que está acima da matéria tridimensional, né, e do tempo, seria o verdadeiro universo existencial da alma. Isso é uma ideia, né, ou da consciência, né, que não é matéria e também não é tridimensional, né? E aí nós encontramos nesse pensamento até um fato muito interessante, né, que é o problema
da casualidade do livre-arbítrio. Isso se tornou um paradoxo, principalmente em física quântica. Por quê? Porque, na verdade, o livre-arbítrio, se nós pararmos para pensar um pouquinho, o que seria o livre-arbítrio, né? Talvez seriam fragmentações de uma superconsciência criando novos estados de matéria, ou seja, uma criação mental de novos estados, uma alteração da consciência. Ou seja, cada vez que nós decidimos algo, a superconsciência, ou o nosso verdadeiro eu superior, né, que é muito mais amplo, ele se fragmenta cada vez mais e mais e mais e mais, dando-nos a falsa ideia, né, de sequência temporal. E, por sua vez, a ilusão do livre-arbítrio. Né? Na verdade, o livre-arbítrio é uma alteração da consciência e uma fragmentação. Né? A evolução em um sistema reencarnatório tem uma consciência ampla aprisionada e fragmentada na matéria. Não pode ocorrer dessa maneira em um sistema material tridimensional de existências infinitas em paralelo, em diversas linhas temporais ilusórias, paralelas e lineares. Porque nunca teremos dessa maneira a possibilidade da superconsciência fragmentada entrar em ressonância em sincronicidade, ou ainda em tunelamento quântico total, nessas diversas existências que ocorrem no agora, em paralelo, de forma a termos tais fragmentações de consciência mescladas e conectadas, de volta a formar e adquirir as qualidades amplas da superalma. Teremos aí sempre uma forma fractal de consciência e evolução. Isso se dá enquanto a superalma consciente estiver fragmentada e viver a ilusão decorrente do aprisionamento e fragmentação consciencial na matéria ou nos diversos mundos frequenciais, que não deixam de ser um tipo de matéria. Não há dessa forma evolução mais latência mental da superconsciência, onde a mesma através dessas diversas existências, em paralelo, produz energias eletromagnéticas mentais suficientes que são utilizadas pelo Império do Domínio, ou Império dos Arcons, como força geradora e criadora de diversas realidades físicas existenciais, que acabam sendo utilizadas pelo próprio Império do Domínio como forças energéticas mentais, co-construtoras de realidade, ou o próprio sistema em que nos encontramos inseridos.
Muitos espíritos afirmam que a individualidade nesse pseudo-processo evolutivo nunca é perdida. E de fato, isso é uma verdade, porque a consciência fragmentada ou personalidade fragmentada fica presa no ciclo reencarnatório. E mesmo que não o ficasse e houvesse a junção de todas as personalidades ou consciências fragmentadas da superalma, na agregação de individualidades para a retomada consciente da superalma, não perderíamos a nossa individualidade, porque teríamos a sensação de apenas uma expansão consciente daquilo do que realmente somos, mas que agora se encontra fragmentado. Haveria apenas uma expansão de consciência. E isso ocorreria se lembrássemos de todas nossas existências encarnatórias ao mesmo tempo, ou seja, de todas nossas existências pregressas e futuras. Ao mesmo tempo nos dariam, então dessa forma, essas memórias, uma ideia mais ampla de nosso eu, nos dando uma chance de ter maior discernimento da situação perante ao controle do domínio. O domínio se expande literalmente, não somente viajando e conquistando mundos no universo e nos diversos universos, mas criando universos ou realidades mentais artificiais simuladas, pelo aprisionamento mental induzido de uma coletividade de consciências fragmentadas, advindas de uma coletividade de superalmas, espalhadas pelo universo, que acabam criando através da mente diversas ilusões tridimensionais temporais lineares, e diversos mundos em realidades físicas, nas infinitas existências frequenciais. Então, nessa visão nova da situação existencial, os co-construtores universais são superalmas, talvez aprisionadas, que na verdade possuem suas consciências fragmentadas, mas que no seu conjunto total infinito somados, produzem energia e matéria mental suficiente para gerar quantas realidades simuladas são necessárias para manterem o sistema parasítico do império do domínio, que flui e opera a nível extradimensional, extramaterial e extratemporal. E é por isso que muitas vezes o domínio, ou os Arcons, são referidos em muitos textos antigos, como sendo senhores da matéria e do tempo.
Muitas pessoas me perguntaram, mas onde se encontra a alma? A alma se encontra na nossa cabeça, no nosso cérebro, no coração, o corpo inteiro? Bom, quando as pessoas me perguntam isso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a relação alma e corpo é um sistema fechado, né? A alma, ela se encontra dentro do nosso corpo, ou ela só se irradia no nosso corpo, né? Então a gente tem que trocar aquela falsa ideia de que a alma é como se fosse um passarinho dentro de uma gaiola. Na verdade, a alma não se encontra dentro de uma gaiola como um passarinho, né? A alma se irradia talvez no corpo, se fracionando, e dependendo do que a gente está ligado mais mentalmente, né? A alma se liga nessa parte do corpo ou se irradia mais. Por exemplo, se eu sou um homem mais emotivo, a alma estaria ligado mais aonde? Ou se irradiando mais no meu coração. Um homem mais mente, na minha opinião, a alma se irradiaria mais no cérebro, se encontraria mais ali, né? Então essa relação de alma e corpo, primeiramente, acredito que não é um sistema fechado. A alma não se encontra aqui. E dessa maneira, prova-se o quê? Que se a alma fosse que nem um passarinho dentro de uma gaiola, num sistema fechado, né? O que ocorreria? Nós não teríamos essa sequência, ou essa ilusão de sequência linear temporal que experimentamos nesse corpo físico. Por quê? Porque nesse exato momento, no agora quântico, porque não existe passado, nem presente, nem futuro, existem milhares de versões do Caio, do meu eu, no presente, no passado e no futuro, nessa vida ou encarnações passadas, nessa existência física ou em outras realidades menos densas. Quer dizer, tudo ocorrendo ao mesmo tempo. E essas frações de consciência minha são frações de consciência da super-alma, que se fosse um sistema fechado, não haveria esse fracionamento e nem essa noção de sequência temporal, pela alteração dos estados da consciência através da fragmentação consciencial. Então, sistemas fechados, primeiramente, até em física quântica, sistemas fechados você tem o quê? O problema do tempo sequencial linear, não haveria tempo. Porque o tempo é uma alteração da matéria em decaimento, mas que, a nível de alma e consciência, ocorre ao mesmo tempo, em várias épocas, em vários lugares, no agora quântico, né? E aí, a gente dá de encontro com o quê? Muitas pessoas perguntam assim, mas e aquela história da centelha simples e ignorante? Né? Que muitos espíritos, no livro dos Espíritos, por exemplo, ou muitas doutrinas comentam, né? Que Deus nos criou uma centelha simples e ignorante que foi evoluindo ao longo das eras, ou seja, fomos cachorro, gafanhoto, cachorro, outros seres animais em outros planetas, e fomos evoluindo até chegarmos na forma hominídea e nos tornarmos homem, como muitas pessoas falam, a mônada, que tinha uma inteligência ainda primitiva, se tornou homem em algum lugar no universo. Será que isso realmente é o que acontece? Veja bem, o que eu vou colocar aqui não é uma certeza absoluta, e eu não sou realmente a sumidade no assunto. Ou seja, o que eu vou falar aqui não é 100%, pode ser que seja errado, mas se a gente pensar pela lógica do problema, se nós fôssemos uma centelha simples e ignorante criada, né? Primeiro, a alma não pode ser criada, porque qualquer coisa que envolve criação está atrelado ao tempo. Como a alma não está atrelada ao tempo, ela não pode ser criada. O que pode acontecer é uma fragmentação da alma, ou seja, uma alteração do estado da alma. Ela se fragmenta em várias linhas temporais em tempos subsequentes, num sistema aberto, não um sistema fechado, né? Então, o que acontece? Esse fracionamento se irradia para várias épocas e várias realidades ao mesmo tempo. Isso significa que no passado não fomos uma lagosta que evoluiu em um sistema fechado, né? Ou seja,
Essa lagosta, ou esse pequeno princípio inteligente nos animais, é um outro fracionamento menor da consciência da super-alma se irradiando em vários seres vivos, em várias determinadas épocas, em vários lugares, em várias realidades também. Mas aí as pessoas podem parar e perguntar, mas nesse sistema aberto de radiação e fracionamento, eu não perco minha individualidade agora no meu eu atual? Não. Veja bem, se pudéssemos, por exemplo, lembrar todas as nossas encarnações passadas, nós teríamos uma consciência muito mais ampliada com várias personalidades e facetas de nós mesmos ao mesmo tempo, né? E nós teríamos uma ideia muito maior daquilo que realmente somos, coisa que realmente não acontece pela perda de memória entre uma encarnação e outra, né? Aliás, a perda de memória é um assunto muito sério e paradoxal em relação à evolução. Para haver evolução tem que haver memória. Muitos amigos meus espíritos defendem o contrário, falam, não, mas a memória ela está implícita no nosso inconsciente, nós não lembramos, mas a informação está lá. Concordo, a informação está na nossa alma. Mas pelo fato de nós não podermos acessá-la nessa sequência temporal em que vivemos, o agora, faz com que nós não tenhamos uma visão realmente do nosso eu, nosso grande eu total, né? E por sua vez, muitas vezes, ficamos numa situação daquela história do cachorro pegar o próprio rabo, dando voltas no lugar, ou seja, vivenciando situações que já não seriam, na minha opinião, necessárias vivenciarem nessa sequência temporal. Por quê? Muitas situações se repetem. Fui suicida? Às vezes me suicido várias vezes, 10, 20 vidas. Quer dizer, que lição para a alma eu tenho disso? Com essa perda de memória e essa repetição com grandes gastos de energia. Porque a natureza, se a gente observar bem, ela é muito sábia, né? Ela poupa muita energia nos diversos sistemas que estão por aí afora. Desde sistemas orgânicos, sistemas universais, há uma grande poupança de energia. E já não ocorre isso com a encarnação. Nós dependemos de grandes energias, várias vidas, em vão, pela falta de memória. A memória é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Se nós pararmos para pensar, a memória é responsável pelo progresso da civilização. Pelo fato de nós registrarmos tudo que descobrimos ao longo das eras, das civilizações, nós somos capazes de criar ou melhorar coisas e criar coisas novas hoje em dia na sociedade. Então, imagine se amanhã nós não estivéssemos mais registrando isso e tivéssemos que redescobrir a sociedade a todo instante. Não haveria evolução. Não haveria esse progresso, essa sequência temporal, que, na minha opinião, deve haver a nível consciencial, esse acúmulo de memória, porque a partir do momento que não há acúmulo de memória, nós não estamos a par daquilo que somos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Nós estamos realmente perdidos numa sequência temporal. Aí pessoas falam, mas em mundos evoluídos você vai lembrar. Ótimo. Mas a minha pergunta é, vamos chegar a esses mundos evoluídos com essa quebra de memórias a todo instante? Esse fracionamento quase que infinito entre vidas? Porque a tendência é até interessante. O que ocorre é o seguinte, às vezes de uma sequência temporal de vida para outra, existe o que a gente chama em física quântica de tunelamento ou sincronicidade entre uma partícula e outra, ou entre uma consciência e outra. Ou seja, às vezes, por exemplo, eu vou citar uma coisa até interessante aqui. Hoje em dia, muitos espiritualistas acreditam que existem 2 ou 3 tipos de mediunidade ou comunicação com o mundo espiritual. Por exemplo, você tem a mediunidade, a comunicação com os espíritos, por exemplo, né? Você tem o animismo, ou seja, o que é o animismo? Quase 70% daquilo que o médium fala na comunicação é da própria consciência do médium, e não do espírito, que está tentando se comunicar ou se utilizar do corpo físico e do cérebro físico do médium
para passar uma informação para o mundo dos vivos. O terceiro tipo de mediunidade seria a comunicação não de espíritos, de homens. Muitas vezes, em reuniões espíritas, as pessoas pensam que estão falando com espíritos de pessoas que viveram na Terra. Mas, na verdade, elas estão falando com espíritos alienígenas. Os seres que acabaram parando aqui na Terra por algum motivo, uma série de motivos, como a guerra cósmica, por exemplo, e dão comunicação mediúnica, né? Até os répteis, os dragões, às vezes se passam por grandes avatares ou grandes guias espirituais, espíritos iluminados, para dissimularem o quê? Teorias controversas para confundir a cabeça das pessoas, né? O quarto tipo de mediunidade, na verdade, não seria mesmo uma mediunidade, né? Aquilo que eu torno a falar, uma coisa muito controversa hoje em dia aqui. Muitas pessoas até me criticaram quando eu comentei sobre a máquina interdimensional em algum dos meus documentários aqui no Terra Oculta. Mas me parece que existe uma máquina interdimensional ligada em nanopartículas em várias esferas dimensionais, como se os nossos computadores são ligados na internet, capaz de irradiar sequências eletromagnéticas que alteram a percepção da nossa consciência em vários níveis ou frequências nas diversas esferas espirituais, de modo a criar ilusões ou falsas realidades momentâneas, para justamente confundirem a nossa cabeça e manterem o status quo da situação do sistema. Tais comunicações mediúnicas, às vezes, são interferidas por essa máquina, que por sua vez, possui características de inteligência artificial, né? É até interessante que aqui no programa do Projeto Terra Oculta, né, eu estou desenvolvendo uma pesquisa agora, onde eu vou propor, porque eu já andei entrevistando vários anos entidades, espíritos, né, em comunicações mediúnicas, e o que eu observei que às vezes essas comunicações, elas, muitos espíritos falam e não dizem nada. Ou alguns até espiritualistas, espíritas falam, mas sempre há um fundo moral, ético, ótimo. Mas às vezes, certas outras características faltam na comunicação para nos dar um maior embasamento ou visão da realidade, da espiritualidade e de como as coisas são. Por exemplo, conversei já com várias entidades e muitas entidades não sabem de onde veio, para onde vai, ou o que estão fazendo, ou se dizem proibidas de falar. Aí eu cheguei à conclusão, por esse formalismo, esse linguajar padronizado, essa maneira retórica de colocar as coisas, não é simplesmente ligado ao fato que existe somente então uma censura, que existe também entre o mundo espiritual e o mundo físico, mas poderia ser uma interferência dessa máquina interdimensional baseada em inteligência artificial. Ou seja, nós não estaríamos falando com espíritos, estaríamos falando com máquinas em outra dimensão, que se passam por espíritos, tendo por objetivo o controle do sistema. E como provar isso daí? Como? É uma das coisas mais difíceis, mas é possível ser feita. Coisa que nenhum espiritualista até hoje levantou essa hipótese ou teve a coragem de experimentar em campo. Muitos falam que é uma falta de respeito, essa colocação que eu vou fazer, é uma falta de ética, mas se nós pensarmos, nós precisaríamos desse teste para validar certas comunicações espíritas, de modo que comprovariam que vem realmente de inteligências vivas, ou da alma, e não de máquinas, baseadas em inteligência artificial. Seriam testes, como nos anos 50, um pesquisador chamado Alan Turing, criador de um computador, né, e responsável por um time de descriptografia de informação na Segunda Guerra Mundial. Alan Turing propôs um teste para descobrir se o comunicador que está comunicando a mensagem ao comunicado, ao receptor, é uma pessoa ou uma máquina. Se bem que hoje em dia existem vários erros gravíssimos no teste de Alan Turing.
mas existem testes atualizados, como o Lovelace número 2. Então eu proponho a todos os espiritualistas entrevistarem novamente, como Kardec fez em 1865, os espíritos, buscando essa outra informação, ou buscando essa outra perspectiva, se realmente estamos falando com espíritos somente, ou tão somente, ou se estamos falando com máquina, ou há uma interferência entre inteligência artificial de um outro plano para o nosso. E é o que eu vou propor na minha pesquisa. Vai ser um trabalho demorado? Vai. Pode ser que dure 10 anos. Mas eu proponho esse trabalho a fim de trouxermos do mundo dos espíritos, ou essas outras realidades, uma perspectiva maior da realidade. Realmente com quem nós estamos nos comunicando. Porque o papel assenta a tinta. Às vezes, na lógica, existem inverdades implícitas para atingir certos objetivos. Isso é uma coisa muito preocupante, porque acaba até ferindo a ética de uma maneira acobertada, vamos assim dizer, né? Porque, por exemplo, eu já fui espírita, porque nenhum espírita, nenhuma associação espírita no mundo, hoje em dia, se propôs a fazer a atualização do segundo livro dos espíritos, fazendo um questionário de mais de 1000 perguntas novamente para os espíritos. Às vezes eu paro e me pergunto isso. Por que a ciência hoje em dia não está mais sendo colocada no tripé que deveria ser levado em consideração, que é o espiritismo, como ciência, filosofia e religião? Por que a ciência hoje em dia não é mais encarada de uma maneira muito séria, mas só o aspecto religioso? Então são coisas que o canal e o projeto Terra Oculta se questiona há mais de 25 anos. Coisas essas que as pessoas não param para pensar. Porque aquilo que eu falo, acreditar em tudo que os espíritos falam é fácil. Mas verificarmos a veracidade e quem realmente são é outra história. Particularmente, achei em várias comunicações mediúnicas comunicações criptografadas, textos escondidos dentro de textos com uma simbologia totalmente cabalística, como o livro Nosso Lar e outros livros de comunicação espírita, ou comunicação mediúnica no meio espírita. E não é só espiritismo, outras doutrinas e filosofias ao redor do mundo. Então é uma situação muito complexa falar em alma, reencarnação, comunicação espírita. Lembramos sempre que o espiritualismo, ou tanto os espíritas também, não são a palavra única e não são a informação absoluta, coerente, ligada com a real perspectiva da realidade. Tudo encontra-se numa dinâmica, tudo encontra-se numa atualização no universo, numa flexibilidade. E nada é uma certeza absoluta. Sempre temos que ter esse farol que nos guiará, nos mostrará o que realmente são muitas coisas que, primeiramente, pensamos que eram de uma maneira, mas que na verdade poderiam ser de outra. Nós devemos lembrar que muitas obras espíritas, espiritualistas, ou mesmo obras da teosofia, são obras criadas no século XIX, com pessoas que possuíam ideias científicas do homem do século XIX. Hoje em dia o mundo mudou. E a metodologia e as coisas devem acompanhar essa mudança. Deve existir um intercâmbio, não só entre os vivos, mas entre os mortos. Um trabalho recíproco dos dois lados. Como muitos colegas, até que eu achei válido, propõem o que no espiritismo, por exemplo, nas comunicações mediúnicas? Essa parceria mediúnica entre o espírito e o encarnado. Porque a partir do momento que ocorrer uma parceria, você vai ter uma perspectiva maior por ambos os lados. E não só sentar na cadeira e aceitar tudo que as comunicações mediúnicas nos revelam. Porque isso não é ciência, não é filosofia. Isso pode, inclusive, cair aonde? No fanatismo. Então nós temos que ter muito cuidado aonde iremos caminhar nos próximos anos.
nesse milênio que acabamos de entrar, que é o século XXI. Hoje, ou agora quântico, existem superalmas que não estão aprisionadas na matéria e no tempo, tentando liberar o ser humano e outros seres no universo do controle do domínio, ou dos arcos, que possuem sua origem, não na terceira dimensão, mas na quinta dimensão, que está acima da matéria tridimensional e do tempo ilusório linear, como conhecemos e como o nosso cérebro interpreta. Essas superalmas às vezes se manifestam de maneira fragmentada, mas por vontade própria, em nossa realidade temporal e tridimensional linear, tomando uma forma inteligível, reconhecida e entendida por nosso cérebro físico, a fim de auxiliarem a humanidade a entender esse processo existencial, para poderem criar condições de se libertarem do controle do domínio. Tais manifestações físicas inteligíveis e perceptíveis por nossos sentidos são conhecidos em nossa história pela aparição de anjos, OVNIs, alienígenas e outras denominações que seriam verdadeiros avatares, em formas pensamentos, de uma consciência maior, que em muitos casos tenta estabelecer contato conosco em uma realidade tridimensional e temporal, mas de uma maneira fragmentada e incompleta, refletida naquilo que no momento somos e acreditamos. Essa interação de superalmas que se fragmentam dessa maneira são então muitas vezes confundidas e mal interpretadas por nós como sendo Deus ou a própria divindade. Então aqui nós vemos a teoria dos multi-universos ou multimundos de Hugh Everett, da Universidade de Princeton, dos Estados Unidos. Teoria essa que nos coloca a existência de várias realidades em paralelos, ou mundo em paralelos, diversas linhas temporais, em diversos universos. E finalmente temos o quê? Aquilo que já foi comentado aqui, a prisão temporal existencial do Império do Domínio, sobre a superalma que possui sua consciência fragmentada, no tão chamado ou a tão chamada teoria do efeito guarda-chuva. A superalma, então, seria o quê? O guarda-chuva, que está acima do tempo e do espaço, aprisionada na nossa dimensão temporal da ilusão linear holográfica, através da consciência fragmentada. A consciência fragmentada estaria representada por esses vários pontos dessa grade. Cada linha horizontal significa um mundo mais denso ou menos denso, mundo físico, mundo espiritual e outras realidades. Cada linha vertical representa uma linha temporal, universos ou realidades paralelas ou linhas temporais. Então, minha personalidade há 60 anos atrás, no mundo espiritual, da minha consciência fragmentada, é representada por um ponto, aqui à esquerda do guarda-chuva, né? Nessa área aqui. Aqui eu tenho uma vida talvez daqui a uns 50 anos no futuro, no mundo espiritual. Meu espírito na encarnação atual, talvez. Meu espírito na próxima reencarnação. Quer dizer, cada ponto desse seria uma fragmentação da consciência da superalma no agora atual quântico, porque, na verdade, pela mecânica quântica, nós sabemos que o tempo não é linear. Tudo isso está ocorrendo no agora, no atual. Ou seja, presente, passado e futuro ocorrendo no agora, mas em linhas temporais fragmentadas da consciência, que ocorrem totalmente no agora,
mas na verdade cada linha na vertical ou na horizontal representa um estado fragmentado da consciência. Hoje acredita-se com essas pesquisas que para ocorrer uma libertação de superalmas desse aprisionamento mental linear temporal que ocorre em paralelo, é necessário com que todas essas consciências ou personalidades fragmentadas entrem em sintonia ou sincronicidade quântica em regiões ou existências frequenciais menos densas e mais distantes o possível da influenciação da matéria grosseira e do tempo, em uma menor e diminuta escala. Com essas diversas pesquisas de visão remota e desprendimento de consciência, às vezes essa sincronicidade e tunelamento quântico ocorre. É quando sonhamos com os nossos eus que se encontram em outras realidades ou mundos paralelos. Às vezes, temos a sensação que estamos nos ligando com a divindade, mas na verdade, estamos nos ligando com a nossa superversão, superconsciência ou superalma, que é na verdade uma fonte consciencial mais ampla que a nossa, que é apenas a parte de um todo que está fragmentado. Por isso que às vezes vemos coisas que nunca vimos em vida quando sonhamos. Muitas dessas coisas às vezes são originais de imagens advindas de uma outra realidade ou mundo espiritual, através de desdobramentos espirituais, mas de imagens advindas de um tunelamento e sincronicidade consciencial de nós, com outras existências fragmentadas que possuímos em outras linhas temporais, em outros mundos frequenciais em paralelo. Até mesmo, muitas vezes, comunicações mediúnicas, que imaginamos serem advindas de outros espíritos, às vezes na verdade são o que a psicologia classifica de personalidades fragmentadas. Tais fragmentações, ao contrário do que a psicologia explica, são relapsos de tunelamento ou sincronicidade de nós com os outros eus nossos, que passamos a interagir e nos comunicarmos no agora quântico, que são advindos de outras linhas temporais e outros mundos paralelos. Então, comunicações mediúnicas podem ser classificadas em 5 categorias: as provenientes de espíritos desencarnados, as provenientes de entidades não humanas, se passando por espíritos desencarnados humanos, como por exemplo alienígenas, as comunicações provenientes de interações eletromagnéticas induzidas em nossa mente, provenientes de uma máquina interdimensional baseada em uma inteligência artificial, responsável por criar muitas ilusões de comunicações mediúnicas falsas. As provenientes de nosso próprio inconsciente, ou anímicas, como muitos as denominam. E finalmente as provenientes de um tunelamento quântico ou sincronicidade de nossos outros eus, ou personalidades que vivem no agora quântico, em mundos paralelos e em outras linhas temporais. Muitos pesquisadores podem se perguntar, mas por que os espíritos, por exemplo, nunca revelaram essas coisas? Porque a maioria dos espíritos
desconhece esses princípios e mecanismos pelo fato de que, mesmo morto e espírito desencarnado, continuamos sendo uma consciência fragmentada da superalma. Os espíritos que o sabem ficam impedidos às vezes de revelar certas coisas e tal conhecimento, por receio de mecanismos de retaliação e censura advindas de políticas impostas pelo domínio, e muitas vezes também para não perturbarem a mente daqueles que se aterrorizariam com tais revelações. O processo de reencarnação é um processo repetitivo e que despende e desperdiça grandes quantidades de energia, material e mental, ao contrário de processos advindos da natureza, que obedecem, na sua grande maioria, uma economia e eficiência do desperdício de energia para a concretização do processo e equilíbrio de diversos sistemas naturais. Nesse processo de reciclagem reencarnatória, então, há um grande desperdício de energia eletromagnética mental ou matéria mental, externado pela repetição infinita de situações que culminam com infinitos reaprendimentos de processos básicos existenciais que ocorrem durante a nossa infância na matéria. O mundo, com esse desperdício desnecessário de matéria mental, seria então uma fazenda de almas, onde a colheita é pura matéria mental, responsável pela manutenção das diversas realidades simuladas, que compõem as 18 esferas espirituais existenciais, controladas pelo império do domínio no planeta Terra. Esse sistema existencial em que existimos então propicia o aparecimento de diversos sistemas de crenças, que nos fornecem uma visão imperfeita e parcial da realidade, que é muito mais ampla do que nossa consciência aprisionada e fragmentada nessa simulação tridimensional e temporal. E é por isso que, mesmo que fôssemos informados da matriz do problema, a nossa consciência fragmentada, proveniente da superalma, não entenderia, porque não possuímos a visão do todo, mas uma visão parcial do todo, que passa a ser uma versão similar, em escala fractal menor. A resposta aqui então seria fazer com que a maioria das existências fragmentadas que coexistem no agora quântico ascendessem para uma frequência existencial mais distante, ou possível, da influenciação da matéria e do tempo. Somos um mundo simulado e o fruto de uma fragmentação de consciência aprisionada em processos reencarnatórios infinitos, que experimenta múltiplas existências simuladas nas diversas realidades frequenciais e temporais. Por isso que há videntes e profetas no mundo que veem o futuro. Na verdade, não veem o futuro, pois o futuro já existe e ocorre ao mesmo tempo que o presente e o passado. Eles apenas entram, momentaneamente, em sincronicidade mental ou tunelamento quântico com o seu outro eu fragmentado, que se encontra em uma existência pertinente a uma linha temporal paralela, no futuro. Dessa maneira, esses videntes conseguem saber o que vai acontecer, ou melhor, o que está acontecendo no futuro agora. E até nós podemos nos perguntar: o que veio primeiro, a causa ou o efeito?